Olá pessoal, oração da madrugada. Todos precisamos saber a importância que tem a oração na vida do cristão. A Bíblia nos ensina a orar, Jesus nos manda orar e eu estou aqui nesta madrugada. Agora são 4 horas e 39 minutos. Segui, saí do sono, cama, levantei, estou aqui pela graça de Deus, porque sei que precisamos buscar a Deus, buscar a face de Deus, e em tempos difíceis, a alternativa melhor que temos é buscar a presença de Deus. E você está vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, o Brasil e o mundo passam por momentos difíceis, tempos que se aproximam à vinda de Jesus, e o mundo vai tornando cada vez pior até que Jesus Cristo volte. Nós precisamos fazer a nossa parte e orar é a parte que nos cabe fazer. Tenho experiências de oração com Deus e posso ajudar você em tempos difíceis na sua vida. Vou ajudar você com oração. Agarre, portanto, esta oportunidade que Deus está dando a você. Amanhã poderá ser tarde. Escreve aqui no campo dos comentários motivos, pedidos de oração, que eu estarei orando por você nas orações da madrugada dos dias seguintes. Faça o bem para outras pessoas que também precisam desta oportunidade de oração pela vida delas. Faça isso compartilhando o vídeo. Minha oração desta madrugada vai ser com o Salmo 105. Eu vou começar a orar com o Salmo 105, ele tem 45 versículos, foi escrito em tempos difíceis na nação de Israel. O povo, durante 400 anos, em torno de 400 anos, chegou a um nível de decadência muito grande. A nação foi decaindo, e a nação chegou ao seu fim quando os filisteus entraram em Israel e levaram, entre outras coisas, levaram a Arca da Aliança, e ali foi o fim daquele período, porque a nação chegou a um nível de decadência absurdamente grande. A presença de Deus, representada ali na Arca da Aliança, sai de Israel, e assim se fechou um ciclo na história da nação de Israel e não se fechou muito bem. Ali uma nova página se abre no livro da história de Israel. A nação passa por mudanças, a nação passa a ter de volta a presença de Deus representada na Arca da Aliança, e as páginas do livro da história de Israel começam a avançar. E Davi foi aquele que trouxe a Arca da Aliança para o lugar devido a ela, lugar que ela deveria nunca ter sido tirada, mas como a nação, o povo caminhou para a decadência, para a degeneração, então a presença de Deus não suporta a degeneração humana. Então, com o retorno da glória de Deus, a Arca da Aliança para o lugar devido a ela, a nação de Israel, Davi compôs e escreveu vários cânticos, e exatamente neste momento, Davi institui o cântico público para que a nação pudesse adorar a Deus publicamente. E ele colocou nas mãos de Asaf, um musicista, e ali em Israel começa a ser organizado com Asaf cantores para que pudessem cantar publicamente os cânticos de louvor a Deus e ensinasse o povo a cantar também. É muito linda essa história, e o Salmo, dos versos 1 a 6, dizem assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, glorifique-se o seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam
o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seu escolhido. Este salmo foi escrito originalmente por Davi, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, a partir do verso 8, está a cópia original deste salmo. Aqui no livro dos Salmos ele aparece com algumas modificações. Aqui está uma sequência de imperativos. O verso 1, o imperativo, deem graças ao Senhor. A palavra Senhor aqui é o nome de Deus, o nome que Deus deu ao povo para que o povo se referisse a Deus, chamando-o pelo nome, o nome que o próprio Deus se deu. É o nome do pacto, é o nome da aliança. E o imperativo aqui, deem graças ao Deus da aliança, ao Deus que se revelou e deu ao povo o seu próprio nome. Invocai o seu nome. Invocai este nome, o nome da aliança, o nome que Deus deu ao povo para que se referisse a ele pelo seu próprio nome. E o final do verso 1, tornem conhecido entre os povos os feitos do Senhor, os feitos de Deus. A razão de Deus ter instituído, formado um povo para si, começou a história da nação de Israel com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus chamou Abraão, fez promessa a ele, e ali começa a história da nação de Israel. Os hebreus, uma linda história, e fechou o ciclo ali depois de mais ou menos 400 anos, né? Fechou o ciclo de um momento histórico, uma degradação moral muito grande, e agora Davi está dizendo, vamos recomeçar, vamos continuar a história desse povo, dessa nação, do povo escolhido de Deus. Vamos recomeçar com alegria. E agora eu estou organizando aqui a vida religiosa do povo, estou organizando a vida civil, estou organizando o país, o povo de Deus. E faz parte da nossa missão contar os feitos do Senhor, tornar Deus conhecido para os povos, cumprir esse nosso papel missionário, esse mandado cultural de comunicar Deus às nações. Por isso que ele diz, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Às vezes a gente não para pensar a mensagem das Escrituras Sagradas e a razão por que Deus nos escolheu. Às vezes, em uma família, Deus escolhe alguém para ser cristão. Qual a razão de Deus fazer isso? Fazer Deus conhecido. Às vezes Deus escolhe alguém da família para ser um cristão piedoso, firme, dedicado, aplicado, obediente a Deus, para que por meio dele Deus seja conhecido na família. Às vezes Deus escolhe alguém na cidade, no bairro, às vezes Deus escolhe alguém no país, enfim, Deus escolhe muitas pessoas, mas o propósito é sempre o mesmo, de Deus se tornar conhecido por meio daqueles que ele escolhe. Deus escolheu uma nação, aliás, Deus formou uma nação com esse propósito, e Davi está lembrando aqui, e ele colocou no cântico, ele colocou na música. Quando o povo estivesse cantando, deveria refletir que a razão pela qual a nação existe, aquele povo existe, é justamente para fazer com que Deus seja conhecido entre os demais povos do mundo. Verso 2, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Como é que vocês vão comunicar Deus, tornar Deus conhecido? Cantando louvores. Verso 3, glorifiquem-se no seu santo nome, glorificando a Deus, glorificando o nome de Deus. E verso 4, buscando o Senhor e o seu poder, buscando continuamente a sua presença. Verso 5, lembrando-se das suas maravilhas, das maravilhas que fez, dos seus prodígios, lembrando-se dos juízos dos seus lábios. Os juízos dos lábios de Deus são as promessas
de juízo, de maldição, em caso de desobediência. Então, falando dessas coisas também. E o verso 8, vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, façam tudo isso. Façam Deus conhecido entre os povos, cantando, glorificando, buscando e se lembrando de tudo aquilo que Deus disse e fez. Tudo isso é muito lindo, o recomeço da história da nação de Israel, com Davi organizando a vida civil e a vida religiosa do povo. Aqui, o Salmo é o exemplo da organização da vida religiosa. Ele compôs este cântico porque a arca estava voltando, a glória de Deus estava retornando a Israel. Abria-se nova página do livro da história da nação de Israel, o povo, então, se voltando para Deus, e o cabeça federal da nação organizando para que o povo pudesse voltar a adorar a Deus e cumprir o seu propósito, que é de fazer Deus conhecido entre as nações. Eu vou orar e convido você para orar comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu oro por quem está comigo aqui neste vídeo. Talvez a vida não esteja fácil, esteja se fechando uma página na história, no livro, esteja se abrindo outra página, esteja se fechando um ciclo e começando outro. E pode ser que não esteja terminando muito bem, como deveria, como gostaria, mas está se abrindo outro e queremos que seja um recomeço, uma nova história, um momento diferente, um momento especial de organização na vida, de organização na história, de organização no coração. Que muitas coisas sejam organizadas no coração, que haja a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, que o recomeço seja com a presença de Deus. E não dá para recomeçar, não dá para continuar sem a presença de Deus. Eu oro para que a presença do Senhor seja forte, seja vibrante, a presença do Senhor seja impactante e que cada pessoa que está recomeçando ou a ponto de recomeçar, faça isso com a presença de Deus, a semelhança do que o Salmo apresenta. Este Salmo apresenta o recomeço na história de um povo. E que ele também possa representar o recomeço na vida pessoal daqueles que estão comigo aqui neste vídeo. Que haja recomeço, que haja o fechamento de um ciclo, passagem de uma página, que um novo ciclo, uma nova página seja aberta para aqueles que estão comigo neste vídeo. Com a presença de Deus e com muita organização, principalmente a organização no coração, a organização por dentro, mas também a organização no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira, trabalho, emprego, que haja organização em todos os sentidos, que seja colocado em ordem com a presença de Deus a vida das pessoas que estão comigo aqui neste salmo. Ó Deus, assim como aconteceu com o povo de Israel, assim como aconteceu cabeça federal da nação de Israel, colocando em ordem a nação, assim também o cabeça federal das famílias e aqueles que exercem poder de liderança nas famílias possam recomeçar e ter uma nova fase na vida e na família, com a presença, a glória de Deus. A Arca da Aliança, a nação de Israel, era a presença de Deus, representava a presença de Deus na nação. E assim, o Espírito Santo possa estar presente na vida daquelas pessoas que estão comigo aqui neste vídeo. Eu oro no nome de Jesus Cristo, para que assim aconteça. Também oro pela igreja, para que a igreja, o povo de Deus, possa cumprir o seu papel, cumprir o mandado missional e o mandado cultural de fazer Deus conhecido entre os povos, fazer Deus conhecido no mundo.
pela vida da igreja e pela maneira com que o povo de Deus se volta para Deus, adora a Deus, se devota a Deus, obedece a Deus. Que assim seja. A igreja do Senhor seja este testemunho vivo, a fim de que Deus seja conhecido entre os povos. Tudo feito da maneira como Deus quer, é testemunho vivo para os povos, para o mundo. Abençoe, Deus. No nome de Jesus Cristo eu oro. Agora eu convido você para compartilhar o vídeo, deixar o seu motivo, o seu pedido de oração aqui no campo dos comentários e deixar o OK, aquele sinalzinho de OK. Aperta aí esse botãozinho para o engajamento do vídeo. A gente se encontra na próxima oração.